Já pensou se você pudesse decorar qualquer sequência numérica, sem precisar de nenhuma experiência, nenhuma alteração genética, ou ainda sem precisar ser picado por algum animal radioativo, ou mesmo sem precisar ser um gênio? É sobre isso que eu vou conversar nesse vídeo. Dentro da neurociência existe um conceito, o conceito de neurolinguística. A ideia, grosso modo, é como se o teu cérebro fosse um computador. E aí a brincadeira é que, bom, nós não aprendemos a programar esse computador. A gente não aprendeu como programar o nosso cérebro. Por que eu estou falando em programação? Justamente porque está acontecendo agora uma iniciativa mundial que é a Hora do Código. Essa iniciativa mundial está acontecendo, você pode conferir mais detalhes nela no site hourofcode.com/br. Serão disponibilizados diversos tutoriais extremamente simples para que todos aprendam o básico de programação e possam se aprofundar um pouquinho nisso. Acredite, programar não é algo tão difícil assim. E a ideia dessa iniciativa, que tem apoiadores pelo mundo todo, Bill Gates está apoiando, Steve Jobs está apoiando, provavelmente lá de cima, lá de baixo, vai saber. Mas tem muitas instituições e muitas pessoas ligadas à tecnologia apoiando essa iniciativa. Qual que é a brincadeira desse vídeo? Eu vou te passar essa dica para que você aprenda a programar o teu cérebro e possa decorar qualquer sequência numérica. Mas, como eu também estou apoiando essa iniciativa global da Hora do Código, você vai entrar no site programae.org.br/Hora do Código, digitar o meu código. O meu código é Coruja Online. Por que você vai digitar esse código? Porque eu vou acabar esse vídeo, você acessa lá, coloca esse código, você vai descobrir um segredo meu que eu vou te contar. E terão mais 5 youtubers nesse site. Você assiste o vídeo dos caras, pega o código deles, destrava para conhecer o segredo deles, mas por trás desses 6 segredos terá um outro segredo que você vai destravar a partir do uso desses códigos. A brincadeira da iniciativa é realmente incentivar para que você veja como é tranquilo, como é fácil programar e que você participe dessa iniciativa mundial. Então essa é a brincadeira. Mas então vamos lá. Como é que eu faço para poder decorar qualquer sequência numérica? É muito simples. Na verdade, na neurolinguística, que nós vamos conversar em como programar o nosso cérebro, nessa parte numérica, nós temos 3 passos. O primeiro passo é, nós vamos transformar números em letras. O segundo passo é, nós vamos transformar letras em palavras. O terceiro passo, nós vamos associar essas palavras com aquilo que a gente quer memorizar. Ah, é um número de telefone? É um número de CPF? É um boleto bancário? O que você quiser memorizar, realmente qualquer sequência numérica mesmo. Então vamos lá. Primeiro passo, transformando números em letras. Beleza, eu preciso transformar números em letras. O número 1 eu vou transformar em letra. Que letra que eu transformo no número 1? Bom, é simples, você olha o formato dele, imagina puxando uma perninha nele e ele vira um T. Ó, você imagina, se você puxar uma perninha aqui, ó, o 1 já vira um T. E o número 2? Bom, o número 2, a gente vai imaginar virando ele, dobrando ele e ele vira um N. Veja na tela, eu rotacionei o 2, coloquei uma fonte script, né, que é feita à mão, e você vê que o 2 rotacionado, ele é um N. E o 3? Bom, o 3, a mesma lógica, eu rotaciono o 3 e o 3 vira um M de Maria. Se eu pegar uma fonte script e colocar o 3... ele já vai ter uma cara de M, ó. Basta rotacionar esse cara, ó. E o 4? Bom, o 4 a gente imagina que eu vou colocar o número 4, né? Vou espelhar o 4 e vou puxar uma perninha. Ó o que o 4 virou. O 4, ele é o R. E o 5? Bom, o 5 não tem o que fazer, né? Você vai imaginar sua mão aberta e vai formar um L na sua mão aberta. O 5 é L. E o 6? Bom, o 6, você vai escrever ele rapidamente, escrevendo o 6 rapidamente, você vê, se você escrever ele rapidamente, que ele vira um J. Coloquei do lado aqui, ó, se eu colocar uma fonte mais script ou uma fonte mais reta, você vai ver que o 6, ele consegue se transformar em J. E o 7? Bom, o 7, você imagina escrevendo ele espelhado, como eu tenho ele aqui, ó. Imagina escrevendo ele espelhado e você puxa uma perninha embaixo dele, ó, deixa ele mais reto aqui, ó. O 7 vira um K. E o 8? Bom, o 8, escrevi ele aqui. O 8 lembra um F se você escrever ele rapidamente. Então o 8 vai ser o F. E o 9? Bom, o 9 vai ser o P. Beleza, primeira coisa a gente já fez, converteu as letras em números. Os números em letras.
Isso aqui, com o tempo você vai praticando, você faz automaticamente. Eu vou ser bem sincero que com o tempo você não enxerga mais números, você enxerga letras. A segunda parte eu vou transformar essas letras em palavras. Com o tempo, você vai conseguindo transformar essas letras em letras que te deem uma maior possibilidade de vocabulário. Por exemplo, o 1 é T, por causa, né, do tracinho. Mas o T tem som de D, então 1 é T ou D. O 2 é N, mas você pode colocar um NH, você vai ter mais possibilidades de formar palavras. O 3 é M, o 4 é R, beleza? O 5 é L, você pode colocar um L ou um LH. O 6 é J, você pode usar G também para ter mais possibilidades de escrever palavras. O K, você pode usar o C, por exemplo, que vai te dar mais possibilidades, tem o mesmo som, você pode usar o Q se você quiser. Já viu que as vogais não se encontram aqui. Então na formação de palavras, as vogais não vão significar nenhum número. O F, bom, o 8, né, é F. Você pode colocar que é o B também. Por que é o B? Porque se você pegar o 8 e colocar uma barrinha aqui, ó, o 8, ele vira um B. Então, beleza, o 8 pode ser F, pode ser B e pode ser V ainda, porque o som é parecido. Tanto que no espanhol você trabalha com essa característica de som. Isso é outra coisa, quanto mais conhecimento linguístico você tiver de português ou outros idiomas, mais possibilidades de palavras para você montar. E aí, bom, 9 é P mesmo, C, o 0 é Z, mas pode ser S também, né? Porque tem palavras com S com som de Z. E beleza, por exemplo, se eu vou colocar aqui 9947... talvez colocar um outro 7, 000, 000, colocar um 9 e um 4, digamos. Beleza. Como é que eu iria decorar isso aqui? Na hora você transforma em número, em letras, né? Você tem que ter um objeto para você associar um número, né? Então vamos lá, eu coloco aqui pop, rock, né, porque a gente viu que o C e o K ali estão funcionando. Sai som super. Fechou. Eu coloquei sai som super. Beleza. Aí eu vou associar essa palavra com o que eu tenho ali, se é um número de uma pessoa, com a pessoa que gosta de rock, de repente ela toca alguma coisa e sai um som que é massa. Eu não sei, eu tenho que fazer uma associação sempre com um objeto que eu quero associar um número, que eu quero gravar um número. Por exemplo, quando eu aprendi isso aqui, eu comecei a viajar e decorar todos os números que apareciam na minha frente. Eu lembro do telefone de um amigo meu, que eu decorei um dia que eu estava na casa dele, a gente foi bater um rango, a mãe dele fez um rango pra gente, e ela não tinha massa de tomate, então ela fez com um pouco de café para dar cor. E aí, o número dele, eu decorei pensando no café. Então eu pensei mãe, picha, café, bararã e mais alguma coisa. E eu imaginei uma cena. A cena deu lá, trocando uma ideia com ele, com a mãe dele, e comendo lá aquele molho de salsicha com um café, entendeu? Com um café dentro, no molho para ele ficar escuro. Então eu tenho uma sensação gustativa. Eu nunca mais esqueci isso. Aí eu tinha 17 anos na época. Eu gravei no telefone, por exemplo, de uma ex-namorada, que eu botei pop, roco, teto e barararã, que tinha a ver com a situação. Pop, roco era um desenho de um cachorro que era muito popular. No teto dela tinha umas paradas, uns desenhos, umas coisas. O teto do quarto dela. Então, é uma frase que eu associei a uma situação. A gente acordava de manhã, ficava vendo desenho, trocando uma ideia às vezes. Então, eu nunca mais esqueci o telefone dela. A única viagem é essa. Quanto mais você praticar isso aqui, você vai olhar números e já vai enxergar letras, já vai formar palavras, já vai fechar. Se você imaginar um vínculo desse objeto que você quer gravar com o número, com as palavras, aí acabou, você nunca mais esquece. Esse é o único problema. No começo você pratica muito, acaba decorando muito número. Eu lembro de muitos boletos que na época eu pagava aluguel e tal para minha mãe. E eu comecei a decorar esses números pra praticar, entendeu? Eu nunca mais esqueci o número dos boletos. Você bota fé? Então agora você vai lá no programae.org.br/hora do código, tá aqui embaixo o link, vai digitar Coruja Online, vai destravar o meu vídeo e você vai ver um segredo meu que vai ser bem legal. Depois você vai assistir o dos outros youtubers, destravar os vídeos dele e vai ter por trás disso um segredo muito massa também. Participa da Hora do Código. Valeu, galera. Até a próxima.